vez com o nosso momento devocional semanal, toda segunda-feira, toda quinta-feira, 20 horas. Nós temos um encontro marcado aqui para estudarmos um pouquinho mais a palavra do Senhor, nosso Deus. Nós estamos estudando o fruto do Espírito Santo e, portanto, temos visto cada uma das características desse fruto em nossas vidas. Essas características moldam o nosso caráter e nos apresentam para o mundo mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando as pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem Jesus, olham para nossas vidas, deveriam ver em nós, então, essas características se sobressaindo e enxergarem em nós um pouquinho de quem é o nosso Senhor. Nós já estudamos algumas dessas características, nós continuaremos então estudando até o seu final. Temos ainda mais 3 características, uma hoje e mais 2 ainda a serem vistas na semana que vem. E peço então que os irmãos abram suas Bíblias já, mais uma vez, no nosso texto base, Gálatas 5, versículo 22 e versículo 23. Faço a leitura então de Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Nós já vimos, então, ao estudarmos o fruto do Espírito, a característica amor, já vimos a característica gozo, também já vimos paz, já vimos longanimidade, já vimos benignidade, já vimos bondade. E hoje nós veremos fé, ou talvez a sua Bíblia traga fidelidade. As demais características do fruto do Espírito, se você ainda não viu, tem os vídeos anteriores que você pode acessar no meu canal, Pastor Cantoca. Entre lá no canal e veja então os vídeos anteriores, cada uma falando de cada uma dessas características que nós já vimos, né? Então a gente não vai falar sobre elas, não vamos gastar o tempo agora vendo isso. Então entre lá e dê uma olhada. O que nós vamos tratar hoje é sobre fé. Como eu falei, algumas versões na língua portuguesa trazem a palavra fidelidade e outras versões trazem a palavra fé. Por que isso ocorre? Porque a palavra no grego, a palavra pistis, ela dá a entender essas duas palavras, ela traz esses dois significados. E é isso que a gente vai tratar um pouquinho hoje, para que a gente possa compreender corretamente como que ela está sendo utilizada no texto pelo apóstolo Paulo. Veja que quando ele trata do fruto do Espírito Santo, inclusive em contraste com aquilo que ele acabou de tratar nos versículos anteriores, falando da obra da carne. A obra da carne é tudo aquilo que não agrada a Deus, é tudo aquilo que é realizado pela velha natureza do ser humano, por aquela natureza atingida pela depravação total, aquela natureza que está corrompida pelo pecado. Já quando o ser humano é alcançado pelo Senhor Jesus Cristo, tem a sua mente regenerada, renovada, ele também se torna o habitat, a habitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo produz nele, então, o fruto, com essas características que são completamente opostas às obras da carne. Se o fruto do Espírito traz em nós a personalidade, o caráter do Senhor Jesus Cristo, nós vemos então que essas características são qualidades do cristão. Sendo qualidades do cristão, nós então olhamos para essa palavra fé ou fidelidade como uma qualidade do cristão, uma qualidade que nós temos gerada pelo Espírito Santo em nós e que temos a obrigação, a responsabilidade de exercitarmos. Exercitarmos para quê? Para fortalecermos, para aperfeiçoarmos essa qualidade. A qualidade hoje, então, fé, fidelidade. Quando nós olhamos para o grego, nós temos 3 utilizações para essa palavra. Ou melhor, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós encontramos 3 utilizações para essa palavra.
ela tem dois significados claros, tanto na língua grega quanto na língua portuguesa, mas ela é utilizada de três formas diferentes. Na língua grega, nós encontramos a palavra pistis, que é a palavra fé, ou a palavra fidelidade, sendo utilizado então como o quê? Uma convicção de verdade, e é essa definição que nós encontramos em Hebreus 11:1, ou seja, aquela forte convicção de algo que não se vê. Essa convicção, ela é fé. Mas também tem um outro significado, que é fidelidade, ou seja, o caráter que alguém tem de lealdade, em que nós podemos ter confiança, alguém em que a gente pode depositar essa confiança, acreditar nessa pessoa. Então, a fé, a fidelidade, elas andam muito próximas. Como eu falei para vocês, no Novo Testamento, nós temos esses dois significados, mas temos três utilizações, ou três formas de se utilizar essa palavra. A primeira, nós já tratamos, que é o próprio significado puro da palavra, que é acreditar em algo que não se vê. A segunda utilização é gerar confiança, ou seja, fidelidade, credibilidade. Mas também tem uma terceira. No Novo Testamento nós encontramos a palavra pistis, a palavra fé, sendo utilizada como um corpo doutrinário, ou seja, um conjunto de ensinamentos. Então aquele conjunto de ensinamentos nós chamamos de fé. Então nós encontramos a fé apostólica. O que é? O conjunto de ensinamento, o corpo doutrinário apostólico ensinado pelos apóstolos. Então três significados: crer naquilo que não se vê, gerar credibilidade, fidelidade e corpo doutrinário, conjunto de ensinos. Então quando você olha para a fé na Bíblia, a gente tira agora esse significado do corpo doutrinário e vamos ficar com os dois sentidos puros da palavra. Ou seja, crer em algo que não se vê e gerar fidelidade, ser fiel, gerar credibilidade. Quando nós olhamos para essas duas palavras, nós podemos pensar de uma forma didática como uma moeda. Então, a palavra fé é a moeda. E essa moeda tem, na verdade, duas faces. E essas duas faces não andam separadas. A fé genuína, por um lado, ela gera credibilidade, a capacidade de se acreditar em uma coisa, mas por outro lado, ela também fornece confiança. Ou seja, quando nós falamos de fé, nós precisamos ter dois polos. Um polo é aquele que crê, e o outro polo é aquele que gera confiança, gera credibilidade. Nós só acreditamos naquilo que gera confiabilidade para nós. Então, Deus gera credibilidade, Deus gera confiança, e por isso nós cremos em Deus. É dessa forma que funciona a palavra fé quando nós lemos na Bíblia. Eu quero que você abra num texto comigo, que isso vai ficar muito claro, essa utilização dessa moeda chamada fé com duas faces, e que não são faces opostas, mas que se complementam. Abra sua Bíblia em Romanos 3, capítulo 3, versículo 3. Romanos 3, 3. Nós encontramos aqui nesse texto, então, esses dois significados sendo utilizados. Veja lá Romanos 3, versículo 3. Escreve assim Paulo: pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Eu vou trazer, modificar um pouquinho a palavra sem modificar o sentido do que está escrito. Novamente, versículo 3. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a credibilidade de Deus. Veja que essas três palavras ela tem o mesmo radical na língua portuguesa, que é crer. Incredulidade, credulidade.
credibilidade. Mas quando nós olhamos para a língua grega, funciona da mesma forma. Então, nós podemos ver aqui sendo utilizada a palavra pistes em cada uma dessas, três vezes nesse texto. Então a palavra pistes no grego é utilizada 3 vezes nesse texto. Quando nós olhamos no versículo 3, se alguns foram incrédulos, a palavra é apistel. Pistes, apistel. Quando nós continuamos o texto e vemos a sua incredulidade, nós vemos a palavra apistia. Ó, pistes aí de novo. E quando nós vemos a palavra fidelidade de Deus, é pistes, fé. Então, apistel, apistia, pistes. Veja que a palavra é fé do começo ao fim nesse versículo, mas com os 2 significados diferentes. Quando ele fala da incredulidade das pessoas em relação a Deus, mas fala do que? Da fidelidade de Deus, da credibilidade de Deus. Eles não creem em Deus, mas isso não aniquila o fato de Deus ser alguém fiel, ser alguém que tem credibilidade diante de toda a criação. Então, nós podemos olhar para essa palavra e pensar, primeiro, ela fala com respeito a eu crer, ter a capacidade de crer, ou ela fala com respeito a eu gerar fidelidade, gerar credibilidade nos outros? Quando eu olho para o texto de Gálatas 5, versículo 22, então eu vejo que o significado, o sentido que se encaixa ali, não é o fato do fruto do Espírito Santo gerar em nós capacidade para crermos. Não é essa a ideia. Mas é o fruto do Espírito gerar em nós a capacidade de nós gerarmos confiança, credibilidade. Ou seja, quando um cristão age de acordo com aquilo que a Bíblia diz, ele gera nos outros confiabilidade, ele gera nos outros credibilidade. Ou seja, eles olham para nós e creem em nós, eles olham para nós, confiam em nós, eles olham para nós e acreditam em nós. Então as pessoas deveriam acreditar no que você fala, deveriam ter confiança em você, porque você é alguém fiel, você é alguém que honra os seus compromissos. É assim que o cristão deveria ser. Marcar o horário, agendar um horário e chegar no horário. Alguém perguntar algo para você, se você sabe, você responde, mas dá a resposta correta. Se não sabe, diz não sei. Então, a pessoa, ela olha para você, ela recorre a você e acredita em você. Se ela lhe passa uma tarefa, ela sabe que você vai cumprir aquela tarefa. Só não cumprirá se algo sair completamente fora do teu controle. Se você for impedido disso. Caso contrário, ela pode confiar em você. Como é gostoso nós trabalharmos, termos alguém do nosso lado que nós podemos confiar. Confiar no que a pessoa nos diz, confiar no compromisso que ela assume, confiar no que ela pactua conosco, confiar nas suas respostas. Então é alguém constante. E é assim que a Bíblia diz que nós devemos ser, pessoas constantes. A Bíblia afirma que nós devemos ser pessoas confiáveis, porque o nosso Deus é confiável. Agora, Deus é confiável porque Ele não altera, Ele não se altera. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. As suas promessas são todas cumpridas. Ele não modifica essas promessas, Ele não modifica o seu falar. Deus é o mesmo, sempre, porque Ele é perfeito. E nós somos imperfeitos. Mas nós devemos, na medida do possível, ir corrigindo essa imperfeição e sermos cada vez mais constantes e confiáveis. Ou seja, cada vez mais não alterarmos a nossa forma de proceder. Só alterarmos para melhorar. Só alterarmos para sermos mais confiáveis, mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então afirmarmos aquilo que sabemos, senão não afirmamos. Quando afirmamos, nós mantemos aquilo que afirmamos. O que pactuamos, nós cumprimos. Honramos os nossos compromissos.
Se nós dizemos que vamos fazer, nós fazemos. Se nós damos a nossa palavra para alguém, nós confirmamos, mesmo que isso gere alguma consequência para nós. Mas nós confirmamos aquilo que nós dizemos. A Bíblia diz para nós não alterarmos a nossa fala, em razão do momento ou em razão da pessoa. Eu digo uma coisa para uma, digo outra coisa para outra. Falo uma coisa aqui, quando modifica as circunstâncias, eu falo outra. Não podemos ser assim. Uma pessoa assim não é uma pessoa confiável. Nós não devemos julgar, modificar o nosso julgamento. Quando eu trato do filho do ciclano, eu trato e julgo de um jeito. Quando eu falo da minha filha, eu falo de outro. Eu julgo de outra maneira. Quando eu falo da família do irmão, eu falo de uma maneira. Quando eu falo da minha família, é outra forma. Então não, nosso julgamento tem que ser o mesmo. Aliás, a Bíblia diz que nós não devemos julgar favorecendo nem mesmo o pobre diante do rico. Nosso julgamento deve ser preciso, correto, e não se altera, independente das partes quem sejam. Nós também não devemos ter um ânimo dobre, é o que diz a Bíblia, disposição dupla, né? Eu quero fazer isso aqui, e daqui a pouco eu mudo, eu quero fazer outro, e daqui a pouco eu mudo, eu quero fazer outra coisa, daqui a pouco eu mudo, eu quero fazer outra coisa. Não, nosso ânimo tem que ser o mesmo, a nossa disposição tem que ser a mesma, as doutrinas têm que ser a mesma. Eu não posso hoje seguir uma doutrina, amanhã eu sigo outra, depois amanhã eu sigo outra, depois amanhã eu sigo outra, daqui 6 meses eu sigo outra. Imagina a minha pregação se hoje eu prego para vocês, como igreja, e digo que a palavra de Deus está dizendo determinada coisa. Amanhã eu subo no púlpito e falo, irmãos, eu me enganei, a palavra de Deus não fala nada disso, fala isso daqui agora. E depois amanhã eu subo novamente e falo, meus irmãos, eu errei de novo, porque não era nem aquilo, nem aquilo outro, agora já é outra coisa. Ou seja, vocês não vão confiar na minha palavra. Cada dia que eu subo no púlpito eu digo uma coisa, não pode ser. Então, eu só subo no púlpito para afirmar o que Deus diz, já tendo a confiança de que aquilo é a realidade, é a verdade de Deus. Não é uma tese, não é uma proposta. Eu não estou ali fazendo um trabalho acadêmico, defendendo uma posição. Não, quando eu subo no púlpito para pregar, eu tenho que pregar o que é a palavra de Deus, com certeza, sabendo que é Deus que está dizendo aquilo para vocês. E isso gera confiança em vocês. Vocês podem acreditar naquilo que eu estou dizendo, porque aquilo que eu estou dizendo é a palavra de Deus. Eu tenho certeza do que eu estou falando e não será alterada, porque a palavra de Deus não altera. Então, temos de tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós assumimos, com aquilo que nós dizemos que é a verdade. Se não temos certeza, devemos deixar isso claro. Isso é apenas uma proposta, isso é apenas um pensamento, isso é apenas uma ideia, isso é apenas uma visão minha. Quando eu afirmo para os irmãos, Gálatas 5:22 está dizendo que o fruto do Espírito Santo em você tem a característica de fidelidade, de credibilidade, pode ter certeza, porque é isso que Deus está dizendo a você. Senão eu não afirmaria. Eu tenho essa responsabilidade diante de Deus. Então, é a sua obrigação exercitar a fidelidade, exercitar a credibilidade, para que ela se torne cada vez mais forte, cada vez mais aperfeiçoada no seu caráter. As pessoas precisam cada vez mais acreditar em você. E a primeira coisa a fazer é só responder aquilo que você tem certeza, dizendo que aquilo é verdade. Assumir compromissos que você pode cumpri-los. E cumpri-los. Quando nós olhamos para isso, nós então enxergamos que a constância é necessária na vida do cristão. Ser fiel a alguém não é concordar com tudo que a pessoa faz. Não é concordar com os seus erros. Ser fiel a alguém é sim honrar os compromissos assumidos. Ser fiel com alguém é ser sincero com essa pessoa. Portanto, meus irmãos, sejam fiéis, assim como o nosso Deus é fiel. Como? Honrando seus compromissos, sendo sinceros com as pessoas que estão à sua volta. Vamos exercitar fidelidade, credibilidade. Precisamos de constância. As pessoas precisam acreditar em nós, porque somos filhos de Deus, um Deus que é fiel, e nós cremos nele, porque nele nós podemos depositar a nossa esperança. Que Deus os abençoe.